Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Hospital de Maternidade Santa Isabel. Hoje estamos com o quadro Papo com a Gestão e vamos falar sobre um tema muito importante da saúde materno-infantil: aleitamento materno, assistência humanizada, cuidado com a mulher. Eu sou Rafaela Rodrigues, jornalista e apresentadora desse podcast. E eu sou Betina Chape, jornalista e apresentadora desse podcast. Estamos nos aproximando do Agosto Dourado, né? Já estamos agora no final de julho, né? E o Agosto Dourado é uma campanha dedicada à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Vamos falar nesse podcast sobre os benefícios da amamentação para a mamãe e para o bebê, a importância da doação de leite humano e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido no Hospital de Maternidade Santa Isabel, referência em assistência materno-infantil. E hoje temos convidados especiais, pessoas que fazem parte desse processo de humanização com as nossas gestantes e os nossos recém-nascidos. Estamos com o Max, que ele é diretor assistencial do Hospital de Maternidade Santa Isabel, e estamos também com a coordenadora de enfermagem do posto de coleta de leite humano, Amanda Lemos. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o nosso convite. E antes da gente adentrar nesse tema tão importante, né, para a saúde da mãe e do bebê, gostaríamos de que vocês se apresentassem um pouco falando sobre as atuações de vocês no Hospital de Maternidade Santa Isabel. Primeira começa. Por favor, Amanda. Boa tarde, eu sou Amanda Lemos, sou enfermeira neonatologista pediátrica. Me encontro à frente hoje do bloco neonatal, do posto de coleta de leite humano, né, e da sala de vacina, à frente do cuidado, né, neonatal, que é de grande relevância do Hospital de Maternidade Santa Isabel. Eu acredito que seja um dos nossos cargos-chefe, né, por ser uma maternidade. Então a gente prioriza o cuidado humanizado, seguro para os nossos RNs e nossas gestantes. Muito bem, eu sou o Max Oliveira, como bem citado por Rafaela. Hoje assumo a posição de diretor assistencial do Hospital de Maternidade Santa Isabel. Sou enfermeiro obstetra de formação e, obviamente, que dentro desse contexto, um apoiador de todo o processo de humanização do parto-nascimento, do processo de apoio contínuo ao aleitamento materno. E é uma honra para nós estar aqui hoje falando sobre um tema tão relevante, e especialmente para nós do Hospital de Maternidade Santa Isabel, instituição que detém, né, o selo do reconhecimento da iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, como Betina também já pontuou, vem aí o Agosto Dourado. É um tema transversal que tem que acontecer durante o ano todo pela relevância, pela importância que se tem para os nossos recém-nascidos, mas não deixa de nos trazer a felicidade, todo o mês alusivo que se faz em prol da amamentação. Então, vamos aproveitar esse momento e vamos levar e transmitir conhecimento para todos aqueles que vão nos assistir. Max, eu vou iniciar com você falando sobre esse título, né, Hospital Amigo da Criança, que a gente recebeu, né, em 2014, e por estarmos cumprindo com as boas práticas de cuidados ao nascimento, né, como o cuidado da mulher também. Então, para iniciarmos, explique para quem está nos acompanhando, né, como representa essa certificação para a nossa instituição. Rafa, veja, eu entendo hoje que o selo, o reconhecimento de uma instituição amiga da criança e da mulher é algo de grande relevância, não só internacional, por ser um reconhecimento da Organização Mundial de Saúde, da Unicef, mas no âmbito nacional isso traz uma grande relevância, porque são poucas as instituições que conseguem fazer a manutenção desse importante selo. Então, para nós do Hospital Santa Isabel, é nos colocar em um patamar de instituições extremamente selecionadas, né, de um nicho muito importante de assistência materno-infantil. Então, o selo, o reconhecimento da iniciativa Hospital Amigo da Criança, para nós, tem uma grande representatividade. Como você bem colocou, Rafaela, desde 2014, que desenvolvemos ações contínuas, né? É um selo que é de se reconhecido por várias gestões, né, modelos de gestões que já passou pela nossa instituição. Então não é um selo que é feito por uma única mão, é um selo coletivo, né, e a gente tem que lembrar daqueles que já passaram por aqui para a conquista desse selo e para a manutenção, e especialmente por nós que estamos aqui hoje à frente da assistência, à frente da instituição, junto com o nosso diretor-geral,
Rubens Moreira, e que tem todo empenho e dedicação para que a gente preserve as boas práticas relacionadas ao aleitamento materno, ao cuidado humanizado, ao recém-nascido, à mulher e, obviamente, que não podemos deixar de entender do contexto social e familiar dessa mulher, desse binômio. O título Hospital Amigo da Criança, ele é parte de uma iniciativa do Ministério da Saúde, né, em parceria com a Unicef. E a gente sabe que ele segue critérios bastante rigorosos, né? O que um hospital precisa fazer para conquistar e principalmente para manter essa certificação ao longo dos anos, né? Uma vez que conseguimos desde 2014, o que o hospital mantém para que a gente consiga esse selo? Perfeito, Betina. Eu vou dividir a resposta aqui com a Amanda, porque, veja, hoje, para uma instituição ser reconhecida enquanto Hospital Amigo da Criança e da Mulher, se faz necessário, em primeiro plano, né, o entendimento e a necessidade de se manter boas práticas para o recém-nascido, para a protagonização do aleitamento materno, as boas práticas para o cuidado da mulher. Isso hoje, na sociedade contemporânea, é algo imprescindível. As mulheres, as famílias, a sociedade entende que o momento de parto e nascimento hoje tem todo um significado que remete respeito, acolhimento, e a IAC potencializa isso. E, além de tudo, também ter todo um crivo de respeitar normas que regulamentam práticas muito claras no que diz respeito a fórmulas, bicos, chupetas e mamadeiras que não são recomendados hoje dentro da iniciativa Hospital Amigo da Criança. E isso tudo ele se traduz na apresentação de uma política escrita que rege todo o percurso da amamentação da instituição. Não é isso, Amanda? Isso, nós seguimos 3 políticas, né, que são os 10 sucessos para o aleitamento materno, o Hospital Amigo da Mulher e as normas da NBCAL. Né? Então, a gente não comercializa fórmula, a gente não recebe representantes para que desincentive o aleitamento materno. A gente trabalha com aleitamento materno exclusivo, desde o alojamento, ou desde a sala de parto, ao alojamento conjunto e às nossas unidades de terapia intensiva. Né? Então, a gente não aceita doações, a gente não aceita representantes fazendo propaganda de nenhum artefato, que vá interferir ou incentivar o uso de fórmula dentro da nossa instituição. E como essas práticas, essas boas práticas, esses protocolos que são voltados para a saúde da mãe e do bebê, como é que eles são introduzidos, como eles são colocados na nossa maternidade, no dia a dia? Então, Rafaela, como eu trouxe aqui, a Amanda complementa, para ser um hospital que tem o selo de iniciativa Hospital Amigo da Criança, nós precisamos ter uma política. E premissa básica, é um item de manutenção que é avaliado todos os anos. Nós temos que ter ações contínuas que potencializem e mantenham essa iniciativa dentro da organização. E para isso a gente tem que ter como premissa básica a divulgação dessa política. Porque não basta ter uma política que normatiza tudo. Eu normatizo o aleitamento materno, eu normatizo boas práticas para o parto e nascimento, a gente tem a normatização de regras com relação a fórmulas láticas, formulação de boas práticas de comercialização dentro da instituição, de bico, chupeta, mas se a nossa operação, se a nossa equipe assistencial não conhece, não entende, a gente fragiliza o processo. Então, uma premissa básica que se faz necessária de forma perene, contínua, é a multiplicação, é a disseminação dessa política dentro da instituição. E é isso que a gente faz todo ano, né, Amanda? Isso, a gente faz todo ano, a gente reafirma os nossos 10 passos do sucesso para o aleitamento materno e também na integração dos nossos colaboradores que são admitidos na instituição. Todos eles são treinados, né? Eles conhecem todas as políticas institucionais, inclusive a do IAC, né? Para que a gente mantenha o nosso selo de Hospital Amigo da Criança, a gente precisa continuar treinando de forma constante, né? E esse treinamento, ele reflete na assistência diária, porque não é à toa que a gente vem segurando essa titulação há muitos anos, mas porque realmente tudo aquilo que a gente vai enfatizando ao longo do ano,
com os treinamentos, a gente vê na prática diária assistencialmente do nosso alojamento conjunto, na nossa sala de parto, né, com parto humanizado, respeitando a totalidade da mulher com o direito dela de escolha, né, não permitimos também violência obstétrica, isso caiu por terra, realmente o Hospital Maternidade Santa Isabel se reinventou e isso fortalece a nossa política, né, cada dia mais e mais. Enquanto, só complementando sua fala, Amanda, enquanto Iniciativa Hospital Amigo da Criança, isso que nós estamos fazendo agora, esse podcast, ele potencializa o que a instituição tem que fazer quando se diz respeito a transmitir a informação, a disseminar a sua política. Não adianta também ficar limitado ao intra-hospitalar. Nós precisamos disseminar isso para a sociedade. Porque uma vez que nós levamos o conhecimento, a perspectiva de um cuidado humanizado para o bebê, para a mãe, a perspectiva de doação de leite humano, nós estamos fortalecendo de forma ampla, extramuro da instituição, a nossa intenção maior, que é preservar o aleitamento materno, seja diretamente do peito da mãe ou através da doação de leite humano, e demonstrar para a sociedade que nós somos um hospital que respeita a criança, respeita a mãe e respeita, obviamente, todo o processo de humanização e acolhimento para uma etapa tão importante da vida da mulher e da família, né, que é receber um filho. A pergunta seguinte seria justamente sobre isso, né? Que seria que um dos pilares para essa certificação seria a capacitação dos profissionais de diversos setores do hospital, né? Não somente da assistência, né? Até o administrativo, enfim, manutenção, marketing, todos estão envolvidos durante esse processo, né? E aí seria aí eu iria perguntar por que é importante, né? Mas vocês já acabaram de responder por que é tão importante que todos participem desse processo. Mas ainda assim é cabível a gente falar. Veja, hoje nós temos cerca de 1.000 funcionários, um pouco mais do que isso na instituição. E só para entender e ficar registrado o quanto é grandiosa a missão de se manter uma iniciativa. Nós temos uma meta de mais de 80% dos profissionais devidamente sensibilizados para a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Isso se faz através de sensibilização voltada para o IAC, que aí a gente faz uma abordagem generalista de todo o processo, que envolve, como você muito bem falou, os profissionais de manutenção, profissionais administrativos, que são pessoas que não meramente estão direto na assistência, né? Mas também nós temos os cursos intensivos de manejo do aleitamento materno para a equipe assistencial, não é isso, Amanda? Isso. Então a gente está capacitando, principalmente as nossas equipes que ficam no manejo entre sala de parto, alojamento conjunto, né? Para a gente estar acolhendo melhor essa gestante, essa puérpera que se encontra naquele momento de fragilidade, porque você está num período de lactação, não é fácil, é uma gama de sentimentos, e a rede de apoio que ela tem são os nossos colaboradores, devidamente treinados, né? Para que possa cada dia mais oferecer uma assistência de qualidade, né? Dentro desse contexto, né? Sendo o Hospital Amigo da Criança. De uma forma objetiva, a gente olhando agora para a gestante, inclusive gestantes que estão em casa, nos assistindo, estão em dúvida se vai para o Hospital Santa Isabel ou não, e está vendo agora os benefícios, né? A gente sendo o Hospital Amigo da Criança, o amigo da mulher, quanto que a gente trabalha para que você tenha um parto mais humanizado. Então, dessa forma, nesse olhar dessas gestantes que estão na dúvida, olhando para ela, quais são os benefícios diretos que elas terão, né, nessa assistência, que com certeza vai ser mais segura? Com certeza, não tenham dúvida em procurar a nossa instituição. Venham para o Hospital Maternidade Santa Isabel, porque, primeiro, nós difundimos e apoiamos um cuidado respeitoso para o parto e nascimento. Então, como muito bem colocado por Amanda, o Hospital Santa Isabel é uma instituição centenária que saiu de um modelo totalmente hospitalocêntrico, é aquele modelo baseado em uma estrutura hospitalar, rígida, né? Baseado em intervenções, e nós vivenciamos hoje uma fase de acolhimento, de respeito, de valorização das intenções, das expectativas que essa mulher, que essa família tem para o parto e nascimento. E isso tem crescido e sendo visível diariamente, não só pelas famílias, mas pelos profissionais que visitam a nossa instituição. Então isso é algo extremamente marcante e que traz uma credibilidade de dizer assim, venham ser assistidas no Hospital Santa Isabel. Nós temos um projeto que integra a comunidade com o hospital, que faz essa liga entre sociedade e hospital e que fala muito sobre a perspectiva da humanização e do aleitamento, que é o nosso Gestabel, né? Além disso,
procurem o Hospital Santa Isabel, porque nós temos toda uma rede preparada e estruturada para o cuidado humanizado ao recém-nascido, seja em alojamento conjunto ou dentro da UTIM. Fala um pouco sobre a UTIM, Amanda. A UTIM, ela é uma unidade de terapia intensiva com 40 leitos, né, profissionais extremamente capacitados, aconchegante, acolhedor. Eu sei que ninguém quer estar no UTIM, né, ninguém planeja isso. A mulher que vem parir, ela vem com ideal, mas infelizmente é comum que de repente possa sair alguma coisa da rota e ela precisar dos cuidados intensivos. Então ela tem toda a segurança de uma equipe qualificada, de um ambiente acolhedor, de processos sólidos, seguros, né? E também uma coisa que eu priorizo muito dentro da UTIM, que eu acho muito bonita, é o acolhimento da família, a participação dele no cuidado do RN, né? Então isso já é uma qualificação, isso é um diferencial do Hospital e Maternidade Santa Isabel. E o nosso posto de coleta também atua dentro da nossa UTIM, acolhendo essa mãe. Então não é só na sala de parto, não é só no balcão, você veja a totalidade assistencial do posto de coleta e a nossa integração, que fala da política do IAC, né, em todos os setores do nosso hospital. Então eu acho que isso é enriquecedor para quem viveu, né, o Santa Isabel é centenário, então para quem viveu todas as etapas do Santa Isabel, eu me sinto emocionada em falar da instituição, do quanto a gente cresceu, do quanto a gente vem melhorando e do quanto a gente vem crescendo cada dia mais e mais, qualificando não só a UTI, não só o alojamento conjunto, a sala de parto, mas o nosso hospital todo. Então o hospital hoje, Maternidade sempre foi, e cada dia que passa é uma referência maior para a gente acolher nossa população sergipana, nossas gestantes, né, que hoje o foco aqui é aleitamento materno. E Marcos, eu acho que fez uma fala muito, muito bonita e verdadeira, né, quando ele fala da instituição, quando ele fala de qualificação. É isso. Então, assim, Rafa, se existir alguma gestante em dúvida, vamos acabar com essa dúvida. Como? Venham conhecer o Hospital Santa Isabel. Nós temos visita guiada na maternidade, então o casal ou a gestante com acompanhante de livre escolha pode procurar a nossa maternidade. Nós vamos ter uma visita guiada para apresentar cada acomodação, falar com os profissionais e entender o ambiente que está preparado para acolher a gestante e a família. E temos, né, uma vez ao mês o nosso Gestabel, que é um projeto lindo, um projeto que tem conectado vidas, eu vou dizer isso, porque transforma realmente vidas de mulheres que por vezes passaram por algum trauma relacionado ao parto e nascimento, e que esse projeto tem a possibilidade de diminuir, de ressignificar esse momento. Então, se tiver alguma gestante nos assistindo e tiver dúvida, venha conhecer o Hospital Maternidade Santa Isabel, venha ver a equipe e a estrutura que espera por vocês. É só acompanhar nossas redes sociais, todo mês a gente está colocando lá as vagas e a data que vamos estar proporcionando esse projeto Gestabel. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente sabe o quanto a campanha Agosto Dourado ela é importante para o Santa Isabel, né? A gente realmente abraça essa campanha, né? Desde que eu entrei aqui, na época a gente participava, fazia colagem no hospital. Hoje em dia a gente adotou outro tipo de política, mas a gente continua abraçando a campanha, né, tanto na rede social como também dentro do hospital, né? Fazendo mamácio, etc e tal. E eu queria saber qual a importância de fortalecer essa cultura da campanha Agosto Dourado dentro do hospital. O fortalecimento dessa cultura é importante para a gente manter o nosso foco, que é o aleitamento materno, né? Onde a gente salva vidas, onde a gente previne a desnutrição, a gente recupera um bebê com leite materno. Um bebê que mama, o estado nutricional dele é totalmente diferente, imunológico. Então, leite é vida, leite materno é vida, ele é rico em anticorpos, nutrientes. Então, um bebê que está em colostroterapia, que é a primeira etapa do leite, a gente consegue fortalecer o sistema imunológico dele de forma eficaz. Então você veja a importância do aleitamento materno. Então por que a gente não enfatizar isso dentro da instituição e trabalhar cada dia mais e mais para a gente fortalecer essa luta? Porque aleitamento materno não é fácil, né? É um tema não muito explorado pela sociedade, mas eu acho que a gente tem que estar falando de aleitamento materno mesmo, porque a gente precisa de doador, a gente precisa salvar vidas, a gente precisa manter os nossos bebês fortes, devolver eles para o seio materno, e eu preciso de doação, eu preciso de leite materno, eu preciso da minha sociedade, e essa política tem que ser realmente fortalecida dentro da instituição. E além disso, né, tem um aspecto muito pertinente ao Hospital Santa Isabel. Hoje nós temos uma instituição que cresce a cada dia, né, nós temos uma evolução significativa de serviços, de espaços, consequentemente nós temos novos colaboradores, nós temos
pessoas novatas que circulam diariamente na nossa instituição, e essas pessoas precisam ser sensibilizadas, né? Nós temos um histórico muito forte de assistência materna e infantil, porém nós estamos galgando novos espaços, e independente de estar ou não diretamente na maternidade, todos os nossos parceiros, funcionários, enfim, terceirizados, eles precisam estar sensibilizados para a iniciativa Hospital Amigo da Criança. O Agosto Dourado, ele é, sem sombra de dúvidas, o mês que nós elegemos, obviamente por ser um mês alusivo, mas é um mês de total dedicação para desenvolver essas práticas. Então, nós temos um calendário aí para os 31 dias de agosto, para que a gente possa desenvolver várias ações, pensando na mulher, na família, pensando nas nossas doadoras, que são fixas aqui de doação de leite humano, pensando na parceria com outras instituições. Então, são variadas as ações que nós desenvolvemos no mês de agosto, e isso tudo vem a fortalecer a nossa política de aleitamento materno. Volto a falar, temos que ter uma política, e essa política não pode ser engavetada, essa política tem que ser falada e falada de novo, até que todo mundo fixe e entenda o porquê se falar tanto de aleitamento materno. O Agosto Dourado é tão forte que a gente nem chegou em agosto, a gente já está falando do Agosto Dourado. Isso mesmo. E além dos benefícios, né, que o leite materno traz para a criança, também tem uns benefícios para a mãe, né? E aí, gostaria que você falasse um pouco sobre os benefícios da mãe. A mãe que amamenta, ela retorna seu corpo, né, anterior de forma mais rápida, previne câncer de mama, câncer de ovário, né? Regula o peso, como eu acabei de falar. Então você veja os benefícios que, para mim, só de você estar protegido, né? Eu acho que já é um dos pontos principais. Prevenção de câncer de mama, câncer de colo do útero, né, retorno no peso. Eu não vou tocar muito sobre questões de anticoncepcional, porque isso é muito relativo, sabe? As pessoas perguntam muito, eu toquei no assunto porque em outras entrevistas aí teve muito ouvinte que perguntou, e a questão do anticoncepcional? Não, converse com o seu obstetra para que você use a medicação correta, porque isso você tem que ser individualizado. Você precisa ser muito certinho ali, amamentar naquele processo bem regular para que você esteja protegido. Então é um assunto que eu sei que vai vir muita gente perguntando para vocês, e eu não gosto de tocar nesse assunto. Além de fortalecer também o vínculo de mãe e bebê também, e fortalece, né? O vínculo de mãe e bebê, existe uma troca. Afetividade, a segurança, o cognitivo do bebê, o psicomotor dele, é uma criança diferente, né? E mexe com a gente, com o nosso sentimento, a gente se sente mais segura. Eu acho que uma mãe que amamenta, ela renova, né? Vocês são mãe, eu também sou. E quando meu filho vinha pro meu peito, pro meu colo, aquela mãozinha ali no momento da amamentação, ele me renovava, ele me transformava todos os dias, me preparava para qualquer coisa. Mas, né, apesar de todos esses benefícios que a Amanda coloca aqui, que são plausíveis, são verdadeiros, nós não podemos esquecer e deixar de falar daquelas mães que passam por dificuldades no processo da amamentação. A amamentação não é só romantizar, óbvio. Tem toda uma linha de proteção, tem toda uma linha biológica, mas nós vamos ter a mãe que faz mastite, nós vamos ter a mãe que vai fazer um abscesso da mama, nós vamos ter a mãe que vai rachar o bico do peito, que vai doer, nós vamos ter aquela mãe que vai ter uma condição não favorável para a amamentação, nós temos a mãe que vai precisar voltar ao trabalho e que não vai poder ter uma amamentação exclusiva. São inúmeros os fatores que envolvem a amamentação, e para além do lado totalmente bonito que a gente sempre ouve falar e que está na mídia, nós também precisamos falar dessas mães que passam por processos adversos envolvendo a amamentação, e que elas são verdadeiras guerreiras e que buscam todas as energias possíveis para poder vencer essa etapa e manter a amamentação, né? Cabe salientar que mesmo com todas as dificuldades, é muito difícil uma mãe abrir mão da amamentação. Ela tenta mais um pouco para poder manter a amamentação. E para isso, é o nosso papel enquanto profissional de saúde, é o nosso papel enquanto instituição amiga da criança e da mulher, e enquanto posto de coleta de leite humano, que é preparar, orientar e no momento mais difícil dar apoio, porque é uma mãe que vai precisar de apoio. Tem um outro porém. Apesar de todas as evidências positivas e benéficas da amamentação,
Existe também uma rede social que por vezes não ajuda, e isso para a mulher acaba sendo um tormento, né? E é por isso que a gente precisa falar. É muito bonito falar de amamentação, é rico, é comprovado, é evidência científica, mas nós precisamos falar também do lado difícil, e que são muitas mulheres que passam por essas dificuldades. Quando eu falo que a amamentação não é fácil, é porque realmente a gente precisa de uma rede de apoio. Sim. Porque senão você desiste, né? São essas dificuldades que muitas vezes levam uma mãe a desistir de amamentar. Mas o nosso posto de coleta do Hospital Maternidade Santa Isabel está aqui para ser essa rede de apoio, né? Uma paciente com suspeita de mastite, ela procura o nosso posto de coleta, a gente faz a avaliação, se for preciso entrar com a parte medicamentosa, tem os nossos médicos que estão aqui para avaliar essa mama, avaliar essa mãe como um todo, né? Para que ela não se sinta perdida, porque quando eu coloco que a amamentação não é fácil, é por conta dessas dificuldades mesmo, porque nem sempre amamentar é bonito, amamentar dói se a prega estiver errada, se o peito estiver fissurado. Como o Max colocou, um peito fissurado é um peito rachado, né, no popular dizendo. Né? E tudo isso vai gerando desconforto, ela vai ficando insegura para amamentar, porque vai causar aquele desconforto a primeiro momento, e se ela não for acolhida, ela tende realmente a desistir. Mas o nosso posto de coleta está aqui para fazer esse acolhimento, visita domiciliar, né, para a gente corrigir pega, avaliar essa mama, né? As pacientes que desejarem a ser doadoras, a gente também tem uma rota, o nosso motoboy vai colher esse leite na residência, a nossa equipe vai avaliar essa mama, ensinar como ela faz essa extração do leite, os processos de higiene que precisa para que ela armazene de forma devida, para que ele seja um leite esteja dentro dos padrões, para que possa ser doado e também ofertado para o seu bebê. Então você veja a rede de apoio que o posto se transforma para essa doadora. Não precisa ter só Pare no Santa Isabel, não. A gente recebe muitas pacientes, eu falo com muito orgulho. O trabalho da equipe do posto de coleta é um trabalho feito com muito carinho e dedicação, então eu recebo muitas pacientes de outras maternidades, né, nos procurando como referência de um todo, mas pelo cuidado que o posto de coleta tem com essa puérpera, pela rede de apoio que ele promove, né? Então o boca a boca é a melhor coisa, né? E graças a Deus o boca a boca do nosso posto, ele vai correndo, né? Sim. E eu fico muito feliz em nossa equipe, o Hospital Maternidade Santa Isabel, ser referência de amamentação, de acolhimento, então é gratificante. E para a mãe que está em casa, qual o horário de funcionamento do posto? Qual é o contato? Qual é o critério, pode né, também, né? Que ela pode estar assim, como é que se eu quero ser doadora, existe algum critério para doar? Não, existem os critérios de avaliações, a gente vai avaliar todos os exames médicos dela, se tiver tudo ok, se não tiver nenhuma alteração, ela está apta para amamentar. Sim. Mas ela também, o bebê dela precisa estar bem nutrido, ganhando peso, ela precisa ter leite excedente, porque se ela não tiver leite excedente, se o bebê dela não tiver um desenvolvimento nutricional adequado, ela não é apta, ela precisa priorizar o bebê dela primeiro. Agora né? vamos dizer assim, se tivesse que designar aqui um primeiro critério, qual é o primeiro critério? Eu quero ser doadora. Isso. A vontade de ser doadora. Esse é o primeiro critério. Deixe que toda a tratativa técnica, a Amanda, a equipe lá vai conduzir. Primeiro critério, eu quero doar leite humano. E a gente É isso que a gente avalia, precisa. né? Até porque a avaliação também depende muito do posto de coleta dos profissionais, Exato, né? Então, Se exato. tiver uma baixa demanda também, a gente corrige, a gente consegue aumentar essa aumentar a demanda e fazer com que ela amamente seu bebê e também seja doadora. Então, e através dessa doação, né? Uma pessoa querendo ser doadora, o que precisa ser feito e para onde é destinado esse leite? Pronto, ela vem, procura o Hospital Maternidade Santa Isabel. Se ela não tiver disponibilidade de vir, a equipe do posto de coleta vai até ela também fazer essa triagem, né, fazer esse acolhimento, avaliar os exames dela. E se ela quiser vir de forma presencial, ela vem na portaria principal, ela se identifica, abre uma fichinha de cadastro, né? A gente atende, faz a avaliação do posto, ela já sai daqui devidamente orientada, com a primeira ordenha e um kit, né? Com tudo esterilizado, máscara, touca, gaze, capote, todo o material para paramentação necessária para a extração do leite. O leite extraído é recolhido pelo nosso motoboy do posto de coleta e enviado para um de nossos parceiros, que é o Banco de Leite de Itabaiana, né? Onde faz o processo de pasteurização e qualificação do leite para que a gente possa destinar aos nossos RMs.
Existem muitas mulheres que elas acreditam, né, no começo da amamentação principalmente, que o leite dela é fraco, que não estava amamentando o bebê, né, que às vezes acredita, até por insegurança quer parar e quer introduzir a fórmula. Então assim, como é que o posto de coleta também pode atuar ajudando essa mulher a entender, né, o quanto é importante e até aumentar a produção de leite dela, se for o caso, como você falou, vocês conseguem aumentar a produção de leite da mãe? Consegue, né, com as orientações, uma boa alimentação, né, técnicas de ordenha. O bebê também passa por uma avaliação pediátrica, ele vinculado ao nosso posto de coleta, ele tem acompanhamento durante 1 ano. Então tem as orientações pediátricas, nutricionais, então tem toda aquela equipe multi por trás desse processo de amamentação das doadoras, né? E da captação de leite. E para mim isso é o diferencial, só de você ter um pediatra, de você ter a segurança de orientação ali constante. E Betina, assim, para nós que convivemos no âmbito de maternidade, de toda essa política e comunicação em prol da amamentação, das piores frases que a gente pode ouvir hoje dentro do contexto de amentação, dizer assim, o seu leite é fraco. Mas eu digo porque tem muita mulher que eu já amamentei já surgiu em algum momento que eu tava ali, será que você tá alimentado mesmo? Será que, sabe? Mas existe essa insegurança inicial. Quando eu digo assim que por vezes o contexto social não ajuda, por essas falas. Sim. Então, por exemplo, você tá aqui um exemplo, uma vizinha, né? Chega, mulher, seu leite é fraco, não se diz isso. Sim, leite materno não é fraco, leite materno a gente diz que é ouro líquido. Então, não existe leite materno fraco. Para você ver, a natureza é tão perfeita no que se faz que a prematuridade, uma vez que um bebê nasce prematuro, o leite que a mãe consegue produzir naquela época, ele é um leite totalmente compatível com o que um prematuro precisa para se desenvolver. Olha como a natureza é perfeita. Até quando o bebê está doente, né, também. Ela se adapta. Imagine você, se a gente vai para um cenário de pobreza extrema, como é muito noticiado, por exemplo, em localidades da África, né? Nós observamos e a gente tem imagens de muito fácil acesso aí, de mães magras, com baixo peso, e elas amamentam. Única e exclusivamente elas amamentam. Então aquela mãe que está magra, que está com um estado nutricional muito precário, ela tem um leite fraco? Não, leite materno não é fraco. A natureza é muito sábia e perfeita nesse sentido e toda mãe produz um leite para ofertar ao seu recém-nascido. Se é prematuro, o leite é adequado para o prematuro e assim por diante. E esse leite que é doado e que passa por um processo de total técnica de pasteurização para ofertar a outros recém-nascidos, que não é o dela, né, como por exemplo os bebês de UTIM, salva inúmeras vidas. Hoje a prematuridade é uma realidade que quase toda a unidade de terapia intensiva neonatal convive com isso diariamente por inúmeros fatores. E esses bebês prematuros em especial, eles dependem do leite materno. O leite materno salva a vida dessas crianças, né? Uma outra situação que prova a grandiosidade, né, demonstra, né, a grandiosidade do leite materno, hoje nós passamos em nível de pediatria pela sazonalidade, né, pelo grande acometimento de crianças de vários momentos de idade com vírus sincicial. E hoje nós temos mães gestantes que são vacinadas, né? E que o leite materno transmite toda a proteção dessa imunidade, protegendo o recém-nascido, protegendo a criança na primeira infância. Então o leite materno é ouro líquido e não existe leite materno fraco. Então não acreditem, mamães, que se alguém chegar para você e disser seu leite é fraco, você está aumentando, é mentira. É mito. É mito. E se surgir dificuldade, procura o quê? Os postos de coleta. E assim, apesar de nós estar gravando aqui um quadro do Hospital e Maternidade de Santa Isabel, deixar claro que no nosso estado de Sergipe existe posto de coleta em outras localidades, em outras instituições. E isso é uma informação social de grande relevância, porque por vezes uma mãe está no interior do estado e ela diz, mas eu não tenho condições de ir no Hospital Santa Isabel. E ela tem por vezes unidades que podem prestar o atendimento a ela em outras localidades, em outras maternidades, e que procura aí na rede social, que é de fácil acesso, que ela vai encontrar uma unidade próxima para dar esse apoio para ela. Porém, não conte com a possibilidade de desistir de amamentar.
Com certeza. Max, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cuidado amigo da mulher, sobre a assistência humanizada. Você, além de diretor assistencial, você também é enfermeiro obstétrico e sempre está acompanhando, né, de perto a assistência humanizada às gestantes no Hospital e Maternidade de Santa Isabel. Na sua visão, o que significa oferecer um cuidado verdadeiramente humanizado durante toda a jornada da mulher, desde a sua internação até o pós-parto? Então, Rafa, a minha formação, ela de fato já tem alguns anos dedicado à maternidade. Tive vários anos contínuos de assistência direta em sala de parto. E hoje, da docência, passei muito tempo formando enfermeiros obstetras e hoje estou dedicado à gestão, é uma outra face da moeda e que também se torna importante para poder apoiar essas boas práticas, né? Ter o cuidado amigo da mulher hoje é uma premissa que não se volta atrás, né, Amanda? Nós tivemos um momento de formação médica, de formação de enfermeiro, fisioterapeuta, que foi um momento de intervenção, era aquele momento onde se tinha como entendido como uma boa prática aquele modelo e que hoje, sem sombra de dúvidas, não é mais reconhecido como uma demanda que a sociedade, que as mulheres, que as evidências científicas sugerem. Então hoje ter o cuidado humanizado à mulher no momento de parto e nascimento nos traduz, primeiro de tudo, segurança para essa mulher, nos traduz evitabilidade de situações conhecidas como near miss, que são situações de extrema gravidade que podem colocar e colocam a mulher em risco de morte, mas obviamente por uma intervenção precoce e oportuna elas acabam sobrevivendo, e um indicador extremamente ruim e que nenhuma maternidade, nenhuma localidade deseja ter, que é a mortalidade materna. Inclusive, extremamente combatido, trabalhado, discutido hoje pela Rede Aline, a qual nós somos unidade matriciadora da Rede Aline. Então, falar de cuidado humanizado hoje é falar de evitabilidade do óbito materno, é falar de segurança, é falar de protagonização da mulher no momento de parto e nascimento e de respeito às intenções dessa mulher. E, obviamente, que é uma pauta que nós precisamos deixar muito claro. Não podemos confundir humanização do parto e nascimento, cuidado respeitoso, com falta de segurança, né, Amanda? Todo o processo de humanização, todo o processo de respeito ao momento de parto e nascimento, ele deve e tem que ser acompanhado de práticas seguras e baseadas em evidência científica. E é o que nos leva a trazer a evitabilidade do óbito materno, que é um indicador péssimo e que instituição nenhuma deseja ter dentro do seu histórico. Não é isso, Amanda? Sabemos que a assistência gestante ela envolve uma equipe multi, né, dentro do hospital. Médicos, enfermeiros, né, e como é que esses médicos e profissionais atuam de forma integrada para cuidar da mãe, né, e do bebê dentro da nossa maternidade Santa Isabel? Eu gosto de falar sobre isso porque cheguei no Hospital Santa Isabel como enfermeiro obstetra, né, atuando na sala de parto. Depois tive a oportunidade de integrar o grupo de gestão do hospital. Fui gerente, na época a gente chamava assim, né, Amanda? Gerente da sala de parto, de assistência de enfermagem. Tempos depois, a Amanda ficou nos dando esse suporte enquanto gerente. Então eu e a Amanda sentiu na pele, né, o que é essa frente de maternidade. Fora todos os nossos colegas que passaram por lá na frente da enfermagem, né? Os nossos colegas da área médica que também nos apoiaram durante todo esse tempo. E ver a integração que nós temos hoje na sala de parto nos enche de orgulho, assim, né? E eu digo isso pelo histórico que se vê realmente. Eu lembro da época onde eu, enquanto estudante ainda de enfermagem, acompanhando minhas professoras, eu tive a visão de um Hospital Santa Isabel onde a gestante ficava na cadeira porque não tinha oportunidade de leito, ou não tinha quantidade suficiente de leito. Nós tínhamos, por vezes, mulheres em estados exaustivos dividindo a mesma cama. Então, hoje, quando eu olho para o que o Santa Isabel entrega hoje, de compromisso, responsabilidade, acolhimento e equipe integrada, onde nós trabalhamos hoje médico, enfermeiro, fisioterapeuta, as doulas que são extremamente acolhidas em nossa instituição, as enfermeiras obstetras autônomas, nós temos serviço de psicologia da casa que presta apoio, nós temos serviço social que presta apoio, nós temos nutrição que presta apoio ao contexto materno
de assistência ao parto e nascimento, então isso é de encher os olhos, porque é nítida a transformação, é nítida a integração e o envolvimento que nós temos hoje da equipe multiprofissional. É claro, tá perfeito? Não. Sempre tenho que melhorar, sempre tenho que aperfeiçoar. Porém, eu faço uma análise histórica. Sim. E dentro dessa análise histórica é nítido a transformação que nós temos hoje na instituição. E eu digo para vocês que é um reconhecimento que não é meu por estar aqui, não é de Amanda, é da sociedade. A sociedade hoje reconhece a transformação que o Hospital de Maternidade de Santa Isabel traz para a nossa instituição. É um pouco dessa prática multidisciplinar que nós levamos para o nosso Gestabel, né, Amanda? Sim. Levando o melhor, a expertise de cada área e todo mundo falando uma língua comum, né? Eu vou esquecer de alguém, esqueci da anestesia, esqueci do pediatra, neonatologista, desculpa, mas tem tantos outros atores que trabalham todos em conjunto, time de recepção que faz uma diferença incrível no acolhimento dessa mulher, são vários atores, time de higienização, porque se não tiver os maqueiros, então é muita gente envolvida para garantir essa completude do cuidado que se faz necessário para atender essa mulher, essa família. Depois toda a sua fala falando sobre a assistência humanizada, né, do Hospital Maternidade de Santa Isabel, o que é, Max, na sua opinião, que faz o Hospital e Maternidade de Santa Isabel ser um lugar especial para viver esse momento único? Rafa, veja, eu digo para você que hoje o Hospital Santa Isabel ele traduz muito a missão institucional. Então hoje o Hospital Santa Isabel ele se torna único por ser um local onde cuida das pessoas de forma segura e especial. Digo para vocês que a segurança é um pilar hoje da nossa maternidade. O Hospital Santa Isabel hoje, analisando toda a completude intra-hospitalar que se precisa, nós temos essa completude, né? Pensando na possibilidade de uma agência transfusional, pensando na possibilidade de um UTI neonatal, de um UTI adulto, de especialidades médicas além da obstetrícia. Então nós temos uma integralidade de acesso de áreas que possibilitam a segurança para essa mulher e além disso, cada mulher hoje é vista de maneira especial. Né? Hoje nós acolhemos as individualidades, nossa gestão é uma gestão muito presente e quando nós identificamos qualquer fragilidade, quando nós identificamos qualquer vulnerabilidade, não hesitamos em horário, em momento, para poder ajudar a quem quer que seja. Então é uma gestão presente e que faz jus à missão que nós propagamos na instituição. Então eu considero que o Hospital Santa Isabel tem um quê de diferente, que é cuidar de forma segura e especial. E nós dedicamos isso para cada um. Quem vai ouvir essa fala, porventura, pode até dizer assim, mas a minha experiência não foi positiva dentro do Hospital Santa Isabel. Mas, repito o que eu disse agora há pouco, está perfeito? Não está perfeito, mas que temos caminhos sim de trabalho para aperfeiçoar. Mas nós temos um propósito muito bem estabelecido. Esse propósito é reconhecido por toda a gestão que faz parte do Santa Isabel e por todos aqueles membros que hoje estão na instituição. E o processo de transformação cultural da nossa maternidade já é uma realidade. E é daqui para melhor. Então, por isso que eu digo que o Hospital Santa Isabel hoje tem um diferencial, que é se preocupar com as mulheres, com as famílias e cuidar de cada uma delas de forma segura e especial. Perfeito. Você falou sobre os profissionais, né, toda a equipe, e aí me fez assim lembrar, quando eu não tinha esse conhecimento prático, né, não estava dentro do hospital, eu pensava assim, eu vou para o hospital, vou encontrar um médico, vou encontrar um enfermeiro. Então, assim, a gente não tem a noção de quantos profissionais estão enviados dentro desse processo, né? Para garantir um melhor atendimento, né? Para mãe que chega ali, ou para que chega ali para ser atendida pelo seu filho. Enfim, são muitos profissionais envolvidos nesse processo, né? E todos são importantes. Todos são importantes. Não Cada um tem existe um maior ou menor, importância. Todos são importantes. Exatamente. Todos, de ponta a ponta, todos são importantes para que a coisa venha a acontecer. Se falta um deles, a gente já tem dificuldade de executar qualquer processo. Então todos são importantes e precisamos de fato manter a interdisciplinaridade, manter a interação entre as equipes, porque só tem a ganhar a população, as mulheres que optam por vir
ter esse cuidado no Hospital de Maternidade Santa Isabel e, obviamente, no último plano, a instituição também ganha com tudo isso, né? Ganha pelo reconhecimento, ganha pelo boca a boca, né? Que se traduz num cuidado humanizado. E digo para vocês que, para nós, é motivo de muito orgulho quando a gente vê que uma família daqui saiu feliz, que uma família daqui saiu com uma experiência exitosa, que a família vê nos nossos funcionários o empenho e a dedicação para poder cuidar, reconhecer aquele momento, seja ao sair de um OUTIM, seja ao sair de um da terapia intensiva pediátrica, seja ao ter o apoio do posto de coleta de leite humano, que é a nossa pauta principal. Então isso nos enche os olhos e só faz acreditar que a nossa missão ela é única e ela tem que ser trabalhada todo santo dia, do primeiro horário que a gente chega até o último horário que a gente fica aqui, por todos aqueles que passam dia e noite aqui trabalhando e fazendo esse hospital acontecer. E antes de encerrarmos, gostaria que vocês falassem, na verdade, deixassem uma mensagem para a gestante, a rede de apoio que está aqui nos assistindo em relação ao aleitamento materno. Eu sempre coloco isso, né? Em todo lugar que eu vou dar uma palestra, né? Pela rede materna, aleitamento materno, gente, é muito importante. Essa palavra, rede de apoio, para mim, ela é o pilar. Né? Então, você que está com uma puérpera em casa, em processo de lactação, seja essa rede de apoio, de acolhimento, amor, acolhimento, porque não é fácil, né? Tem aquela gama de sentimentos, aquele processo hormonal, então ela está frágil naquele momento. Então, o mais importante para ela, pode ter certeza que é a rede de apoio. E a rede de apoio de casa, ela é primordial. Porque aí ela vai continuar amamentando, ela vai ser nossa doadora, ela vai passar aquele processo de puerpério de uma forma mais tranquila e serena, né? E numa totalidade ela vai se recuperar melhor. Então, rede de apoio é amor, é carinho, é fortalecimento desse vínculo familiar. Para mim, é o pilar de tudo. Eu deixo essa mensagem mesmo de fortalecimento, de cuidado, a importância do cuidado materno e infantil, não só no hospital, mas que ele se dê continuidade quando essa paciente sai daqui. Porque para que ela se sinta fortalecida, para que a experiência dela seja exitosa do início ao fim. É continuidade. Max, você falou alguma coisa? Bom, só complementar, enquanto instituição, uma das representações dessa instituição, a amamentação reafirma a fala de Amanda. A amamentação é um momento muito especial, é uma temática relevante e que não é para acontecer só no mês de agosto, é uma temática para a gente trabalhar o ano como um todo. E falar de amamentação é enaltecer ainda mais a missão dessa instituição, que é cuidar das pessoas de forma segura e especial. Então, se você quer cuidar do seu bem maior, que é o seu filho, se você almeja cuidar de alguém através da doação de leite humano, é falar de amamentação. A amamentação se traduz em cuidar do ser humano, cuidar do próximo de forma segura e especial. Então, não vamos desistir jamais dessa causa. Contem com o Hospital e Maternidade Santa Isabel como rede de apoio, né, rede de apoio institucional para o parto-nascimento, para o posto de coleta de leite humano, e nos colocamos à disposição através do Gestabel, através da visita guiada e através do pronto atendimento do nosso posto de coleta para qualquer esclarecimento a respeito dessa pauta. O Agosto Dourado, ele é muito importante, é alusivo, e nós vamos falar muito durante o próximo mês sobre aleitamento materno. Reforçamos que precisamos sempre de doador, né? O posto de coleta de leite humano não funciona sem doadora e nós precisamos fortalecer essa campanha cada vez mais. Então, vamos nos unir para fortalecer essa rede de apoio que a Amanda muito bem colocou aqui, enquanto instituição, enquanto sociedade, e que nosso Agosto Dourado seja reluzente enquanto a cor dourada e que a gente tenha excelentes frutos oriundos dessa campanha que vem por aí. Então, desde já, muito obrigado a vocês pelo convite, pela pauta, e obrigado a todos que vão nos assistir e com certeza contribuir com essa campanha. Reforço o agradecimento pela participação de vocês, né, nesse assunto tão importante. Também agradeço a quem está nos acompanhando, as gestantes, a rede de apoios, familiares, muito obrigado. Acompanhe nossas redes sociais, como o Max mesmo
falou, nesse agosto dourado, nesse próximo mês que está se iniciando, nós vamos estar falando muito sobre a importância do aleitamento materno, né, Betina? Isso mesmo, se você conhece uma gestante, uma mamãe que está amamentando, que também quer se tornar doadora de leite, né, humano, compartilhe esse episódio, a informação é muito importante e pode salvar vidas. E para encerrar, eu queria reforçar aqui que o posto de coleta do SOS Maternidade São Isabel funciona de segunda a domingo, das 8 às 18, certo? Está aberto para receber vocês. Isso mesmo, obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima.